Boa noite, estou vendo aí Marilda, Cidinha, sejam bem-vindas em nome de Jesus, em nome de Maria e quem mais chegar para a nossa live que aborda sempre um tema da temática espírita. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Meu nome é Vânia e eu sou trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo. Bem-vindos José Faria, Arielle, muito boa noite, sempre bom estarmos juntos. Meus amigos, antes de iniciarmos a atividade de hoje, que tem por objetivo fazer um estudo breve, ligeiro, de 3 obras da doutrina espírita. O livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, o livro dos Espíritos. Seja bem-vindo, André, um abraço. Então, são essas as obras que nós iremos abordar hoje, como fazemos toda sexta-feira. Vamos aos recados do funcionamento da nossa casa. Primeiramente, as atividades presenciais. No próximo dia 6 de outubro, que é uma quarta-feira, nós iremos iniciar uma atividade presencial em nossa casa. Ela vai das 20 às 20h30. Vai conter uma palestra de cerca de 15 minutos, depois serão aplicados passes e então toda quarta-feira, das 20 às 20h30, teremos essa atividade. Inicialmente, está sendo coordenada pela Arielle, ela que fará as palestras, mas se revezará com o nosso irmão Ezequiel, que já teve alta, que logo retorna ao nosso convívio, mas para a semana acreditamos que eu, Arielle e João Firmino ainda vamos nos revezar, aguardando que o nosso querido amigo Ezequiel se fortaleça bastante, a fim de voltar com tudo, não nesta semana, mas na próxima. Então vamos aguardar. Meus amigos, dizia eu, das nossas atividades presenciais. Então, quarta às 20, a partir do dia 6 de outubro. Quinta-feira, das 15 às 16, também temos um estudo das obras espíritas, no molde que fazemos nas lives de sexta-feira, como hoje. Porém, o estudo consegue abranger um pouco mais, porque temos lá 1 hora para estudarmos e na nossa live nós não temos nem 30 minutos, né? No final dá menos que isso. Então, conseguimos nos aprofundar um pouco mais na casa espírita. Às sextas-feiras temos a palestra do Evangelho às 19 horas. E no domingo sempre uma palestra com tema voltado para a família, com uma abordagem espírita. Quero lembrar a todos que aos domingos também temos a nossa apresentação musical. Temos 3 irmãos queridos que se incumbem desta tarefa de trazer a música. São sempre 2 músicas e a gente sabe, música boa eleva a alma. Então são eles os irmãos Felipe, Maria Vita e a Lia, né, que é a Maria Antônia, que é chamada de Lia. Então, quem quiser nos prestigiar aos domingos, saibam que tem uma parte musical, muito gostoso. Às segundas-feiras, a atividade ela é privativa para os médiuns, mas se quem estiver nos ouvindo precisar de uma assistência espiritual, algo bastante urgente, pode nos procurar na segunda-feira, chegar por volta das 18h30 para passar por entrevista. E aí o João Firmino, que faz essa triagem, essa entrevista, conduzirá a pessoa da melhor forma possível, vai explicar como que se dá o tratamento. Bem-vindo, Ezequiel, boa noite, meu amigo querido, olha aí, está de volta, minha mãe manda um abraço para você, viu, meu amigo? Então, quanto aos recados, quanto ao funcionamento da casa, é isso. Campanha.
nós temos duas campanhas ativas. A campanha de Fraternidade Alta de Souza, que acontece todo segundo sábado de cada mês. Nesta ocasião, a Casa Espírita Maria de Nazaré permanece aberta das 15 às 16h30 no segundo sábado, para arrecadar mantimentos, produtos de higiene e limpeza que comporão a cesta básica. No domingo nós montamos a cesta básica e na segunda-feira as famílias cadastradas vão retirar essas cestas na Casa Espírita. Temos também a campanha do Livro Espírita. Temos a intenção de, no mês de novembro, fazermos uma feira do livro espírita, vendendo obras da doutrina espírita a preços bastante módicos, simbólicos, e eu sempre digo, entre 5, 3, 2 reais, para que todos possam ter acesso e levar para casa, para fazer uma leitura de uma obra espírita. Convém sempre reforçar que toda vez que lemos uma obra espírita com vontade, com interesse, nós nos colocamos em conexão com seu autor espiritual. O nosso amigo Ezequiel está dizendo aqui, gratidão pelas orações, nós estamos muito felizes com o breve retorno do nosso querido irmão Ezequiel. Meus amigos, um último recado. No dia 3 de outubro, se tudo der certo, vamos trabalhar para isso. 3 de outubro é um domingo e é também o aniversário do grande codificador Allan Kardec. Então, o nosso objetivo é apresentar, passar um filme na nossa Casa Espírita, um filme sobre Kardec. Então, das 9 às 9h30 haverá a palestra, que todo domingo tem, só que ela será mais curta, não haverá apresentação musical, haverá tão somente a palestra e logo em seguida passaremos o filme. Então, estão convidados. Assistir um filme espírita dentro da Casa Espírita é realmente uma experiência inesquecível. Meus amigos, esses eram os recados. E vamos então fazer a nossa prece de abertura. Nesse sentido, eu convido a todos que nos unamos em pensamento, sentimento e coração, para que assim possamos nos preparar e nos tornarmos receptivos para as luzes que jorram do mais alto. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Queridos amigos, vamos iniciar então, sem mais delongas, a primeira obra de hoje, que é Caminho, Verdade e Vida. Vamos abordar a lição de número 13, cujo título é Que é a carne? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos frequentemente nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. E ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados?
Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do espírito, que é a carne, não é? A carne simboliza o vaso sagrado que é o corpo humano. Eu costumo dizer que o corpo é um vaso que contém a flor do espírito. Então, se esse vaso se quebra, a flor vai murchar, vai morrer. Então, nós precisamos cuidar deste corpo. Entretanto, o que a lição nos fala é como se o corpo nos dominasse e nos obrigaria a fazer certas coisas, e dizemos ainda, a carne é fraca, para justificar que somos gulosos, que somos invejosos, que somos maledicentes, que somos medrosos, enfim, tudo muitas vezes nós atribuímos à carne, mas a carne sem o espírito nada é. É só uma matéria que, se o espírito não a habitar, ela vai se degenerar, se desintegrar. Então, o que a lição nos convida a refletir é que o espírito é o dirigente deste corpo de carne, deste vaso sagrado. E o corpo não faz mais do que o espírito pensa, planeja, determina e, por fim, o corpo, como expressão da vontade do espírito, vai manifestar aquilo que o espírito traz em seu bojo, em sua intimidade. Então, nós sabemos que se a carne é fraca, é porque o espírito igualmente é fraco. Então, nós estamos nessa experiência carnal, experienciando a materialidade, porque temos muito a aprender aqui. Porque quando estamos no corpo e nos esquecemos do que planejamos no plano espiritual, é uma oportunidade maravilhosa de exercermos o nosso livre-arbítrio. Claro, este livre-arbítrio nós o exercemos através da nossa intuição, de todo o progresso realizado não somente nesta existência, como uma somatória de todas as demais existências pretéritas, onde vamos somando experiências, acertos e erros, para que assim possamos melhor escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Então, utilizarmos-nos da expressão a carne é fraca, a doutrina espírita nos coloca que isso não procede. Não vamos nos expressar desta forma, porque o espírito é que é determinante. O corpo não é culpado
por matar alguém, por ferir. De maneira alguma, foi o espírito que pensou, planejou e o corpo. Como eu disse antes e reitero, o corpo executou como um instrumento de expressão do espírito. Meus amigos, essas eram as considerações. Vamos agora então para o segundo livro, a segunda obra de hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos para hoje um item contido no capítulo 7º. Este capítulo tem por tema Bem-aventurados os pobres de espírito. E pobres de espírito é lugar comum de se achar que pobre de espírito é um coitado, é um infeliz, mas no sentido que Jesus nos colocou, ele disse bem-aventurados, ou seja, felizes. Pobres de espírito são os humildes, aqueles que não querem mostrar-se mais do que realmente são, aqueles que respeitam o outro, têm a humildade como uma virtude em si mesma. E a lição que nós leremos hoje é o item 13. É uma instrução dos Espíritos, missão do homem inteligente na Terra. Lembrando sempre que homem designa o ser humano, homem, mulher, então generalizando. Então, missão do ser humano, do homem inteligente na Terra. Ferdinando é o espírito que nos trouxe essa mensagem, é um espírito protetor em Bordeaux, 1862. Lembremos que Bordeaux é uma cidade na França onde muito colaborou com as mensagens, com a obra da codificação espírita, porque havia médiuns muito sérios, comprometidos e muito auxiliaram com as psicografias recebidas, com os estudos. Então vamos à mensagem de hoje. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio em que pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido? Ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim, pois o será? Não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Vamos parar aqui, tinha até um trechinho a mais, mas vamos parar para termos a oportunidade de conversarmos, de comentarmos um pouquinho a respeito desse tema. Missão do homem inteligente na Terra. Ferdinando, o espírito, diz que a inteligência, nós sabemos que a inteligência, junto da moralidade, ela vai progressivamente se desenvolvendo ao longo das múltiplas existências que nós temos. Então, tanto a inteligência quanto a moralidade. A inteligência sempre andando na frente, porque ela independe de sentimentos.
Mas o desejável, e é o que vai acontecer com todos nós, é que inteligência e moralidade andem par e passo, vão juntas para que possamos alcançar a luz. Então nós sabemos que a inteligência, falávamos do espírito, né? Falamos o que é a carne, né? No tema anterior, do caminho, verdade e vida, e nós sabemos que a inteligência é um atributo do espírito. Então, não é do cérebro, é do espírito. O cérebro é um instrumento do qual o espírito se utiliza para expressar a sua inteligência. Mas é o espírito que é inteligente. E Ferdinando começa a sua mensagem dizendo: não vos orgulheis do que sabeis, seu saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Verdade, nós estamos num mundo de expiações e de provas. Portanto, na categoria de mundos, temos ainda um longo percurso a ser trilhado para chegarmos ao mundo celestes, aos mundos felizes, onde certamente a inteligência que temos aqui, toda essa tecnologia que foi desenvolvida, parecerá coisa de criança, de bebês, para os espíritos mais evoluídos do que nós. Então não faz sentido, por mais que fôssemos uma sumidade, um gênio, como se fôssemos considerados gênios aqui na Terra, ainda assim o nosso saber é muito limitado, porque ele é limitado ao planeta Terra. Nós ainda não temos condição de nos comunicarmos com os nossos irmãos, nem mesmo do nosso sistema solar. Nós não temos essa condição. Então, tudo que sabemos está ligado intrinsecamente ao planeta que habitamos. Então, essa inteligência, não há porquê nós ficarmos orgulhosos, ficarmos humilhando o outro, porque muitas vezes nós pudemos desenvolver ainda mais a inteligência porque Deus, em sua infinita misericórdia, nos permitiu nascer num meio em que pudemos estudar, onde nossos pais nos incentivaram ao estudo, mas sabemos que temos irmãos que nascem e vivem em situações muito adversas e não conseguem. Mas não é que não sejam inteligentes, mas não conseguiram expressar, desenvolver a sua inteligência pelo meio, pela situação. E sabemos também que nós reencarnamos com as experiências necessárias para a nossa elevação moral, intelectual e espiritual. Então, não sejamos orgulhosos da nossa inteligência. E outra, por que desenvolvemos a inteligência? Só existe um motivo: para fazer o bem, para fazer com que as inteligências menos avançadas consigam ter um incentivo, uma motivação para também por si desenvolver-se, querer conhecer, aprender e se aprimorar. Então, com a inteligência, nós precisamos auxiliar os nossos irmãos. Quanta coisa boa podemos fazer com a inteligência. O pior uso da inteligência é o uso egoístico, onde usamos a inteligência para nos beneficiar em detrimento do nosso próximo. Então, o Espírito Ferdinando fez uma colocação, uma imagem bem interessante. Ele diz que a inteligência é como uma enxada. O que nós precisamos fazer com a enxada? Cavar. O que nós precisamos fazer com a nossa inteligência? Trabalhar no bem. Porém, ele ainda indaga: o que acharíamos se, em vez de cavar, pegar essa enxada, nós nos colocássemos contra o nosso Senhor, querendo feri-lo,
matá-lo, não é? Ele está falando do jardineiro, né? Que deu uma enxada para o seu auxiliar cavar, e ele vai contra o jardineiro. Claro que aí existe uma simbologia. O jardineiro é Deus, nosso Pai Celestial, e nós somos todos aqueles, né, que trabalham sob os desígnios do Pai. Então, utilizarmos a nossa inteligência em proveito unicamente de nós mesmos seria como erguer a enxada contra o jardineiro. E não façamos isso. Saibamos de fato ser inteligentes, porque se temos inteligência hoje, numa próxima reencarnação, podemos vir desprovidos desta inteligência, temporariamente, é claro, porque se a inteligência é uma aquisição do espírito, ela não se perde, mas ela pode temporariamente ficar impedida de se manifestar num corpo que não ofereça condições, num corpo com um sistema nervoso todo desestruturado, com sérios e graves problemas mentais. Então, vamos utilizar a nossa inteligência para o bem, auxiliando, confortando. Se temos a inteligência para a tecnologia, sigamos auxiliando a humanidade a avançar, mas que não paremos só no que é tecnológico. Não nos esqueçamos jamais que o mais importante da nossa inteligência é a inteligência emocional, que auxilia, que ajuda emocionalmente, não somente a nós mesmos, mas todos aqueles que estão ao nosso redor. Graças a Deus. Queridos amigos, vamos agora para a questão do Livro dos Espíritos. Passou muito rapidinho a nossa live e preciso me apressar um pouquinho para não me atrasar. Afinal de contas, nós precisamos ser disciplinados, temos um horário a cumprir, não é mesmo? Então vamos lá. Nós ainda estamos, mas já no finalzinho desse capítulo, viu? O capítulo que fala dos 3 reinos da natureza. Na época, animal, vegetal, mineral, eram esses. Hoje nós temos outros reinos que a biologia avançou bastante, não é? Mas à época eram esses, né, que tínhamos às mãos. A questão que Kardec levanta é a respeito do ser humano, é a questão de número 610. E Kardec pergunta: os espíritos que disseram que um homem é um ser à parte na ordem da criação, enganaram-se então? Porque nós sabemos que o princípio inteligente, ele vai estagiando nos diversos reinos da natureza, e um dia, quando esse princípio inteligente aprendeu tudo o que precisava no reino mineral, tudo o que precisava no reino vegetal, tudo o que precisava no reino animal inferior, ele então já está preparado para ingressar no reino animal superior, ou seja, o reino hominal ou o reino humano. Então, o princípio inteligente, ele vai evoluindo, se desenvolvendo até chegar ao reino humano. E Kardec então pergunta: ora, mas se isso é processual, enganam-se aqueles que disseram que o homem, o ser humano, é um ser à parte? Resposta dos espíritos: não se enganaram. Mas a questão não havia sido desenvolvida, e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. O homem é de fato um ser à parte, porque tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Olha que interessante. Então, aqui está dizendo que nós, seres humanos, somos seres à parte porque somos dotados de 2 atributos que todos os demais irmãozinhos de outros reinos não possuem,
quer sejam o livre-arbítrio e o raciocínio. Eles não possuem. Então, nós precisamos do raciocínio e com ele exercer o livre-arbítrio e tão somente aí, nos desenvolvendo e atingindo o outro reino que nos falta alcançar, que é o reino angelical, somente aí nós conheceremos Deus. Ainda nós podemos senti-lo na natureza, na nossa vida, mas conhecer a Deus somente quando nós evoluirmos a ponto de atingirmos o reino angelical. Então, tão somente ao ser humano é dado a faculdade de conhecer ao nosso Pai Celestial. Mas não como ser humano, precisamos evoluir e todos nós chegaremos lá. Porque Deus nos criou para a luz. Nascemos, ou fomos criados, melhor dizendo, como o livro dos Espíritos nos retrata, simples, ignorantes, quer dizer, ignorantes, desconhecendo tudo, mas ao longo das nossas existências e experiências, nós vamos conhecendo. E quanto mais conhecermos, mais possibilidades temos de evoluir, desde que a parte moral se faça acompanhar do intelecto. Queridos amigos, eram essas as considerações. Quero deixar aqui um abraço para o nosso querido Ezequiel, que se inicia a semana que vem, na próxima semana, provavelmente voltará a estar conosco. É uma alegria para todos nós. Queridos irmãos, vamos então proceder ao encerramento da nossa live. Estou vendo a minha amiga Susan aí também. Um abraço, Susan, querida. Então, neste momento, nós vamos nos conectar com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Que alegria saber que emissários da Casa Espírita Maria de Nazaré se ligam a nós pelos laços fluídicos do coração. Assim, vamos homenagear Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, nessa prece singela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, assim é e para todos sempre será. Graças a Deus. Queridos amigos, fiquem conosco todos os dias às 18 horas. Tem um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré esperando por você. Na próxima semana ainda, nos revezaremos Arielle, João Firmino e eu. Segunda-feira sou eu, segunda e terça. Na quarta-feira, João Firmino. Na quinta, a Arielle. Na sexta sou eu, sábado e domingo, Arielle. Esperamos por vocês. Meus amigos, posso pedir uma gentileza? Quando vocês assistem a nossa live pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, depois vão dar o seu like lá no YouTube para nos ajudar a impulsionar o canal. Nos ajuda muitíssimo, meus amigos. Então, até a próxima. Olha, um ótimo final de sexta-feira, um fim de semana maravilhoso, com plenas oportunidades de fazer o bem. Tudo de bom, um abraço bem fraterno e apertado e até a próxima, meus amigos. Fiquem com Deus. Na sua fé para merecer tal coisa. Agora vamos refletir. Qual o poder da fé? É infinito, ligado a uma crença de já ter conseguido um desejo real inabalável, acreditando nas próprias forças, guiados pela força divina. Qual o sentido da palavra montanha nos ensinamentos de Jesus?
Foi uma forma de se referir a algo muito grande, pesado, que não passaria pela cabeça de ninguém mover, demonstrando que a fé verdadeira, para a fé verdadeira, não existe obstáculos. Como se desenvolve a fé verdadeira? A fé verdadeira é sempre calada, paciente e humilde, cultivada em valores morais, bons costumes, pensamentos puros, bem como palavras e atitudes. Tudo isso guiado por uma infinita confiança na bondade de Deus. Ok? Espero que a gente tenha conseguido transmitir a vocês um pouquinho desse ensinamento, algumas palavras, alguma coisinha assim, para a gente pensar um pouquinho, porque aprender não é só engolir, é ouvir e raciocinar em cima daquilo. Né? Então, como estamos em cima do tempo bem apertado, façamos então a nossa oração de encerramento da aula de hoje. Agradecemos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, Criador do Projeto Terra, nossa Mãe Maria, que nos acolhe e nos protege, nossos espíritos e mentores de luz. Gratidão por esse momento, Pai, gratidão por estarmos juntos, saudáveis e juntos, passo a passo, caminhando em direção ao vosso conhecimento e à vossa luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja, assim é, e assim seja. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, assim é, e assim sempre será. Senhor divino, amado Mestre, que digo sempre, guiai nossos pensamentos, palavras e atitudes, para que sempre sejamos dignos de ser o vosso filho. Gratidão, gratidão, gratidão. Irmãos, espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim, prazeroso também, imenso prazer estar com vocês. Mais uma vez, gratidão pelo convite, e que todos tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada, e a continuidade desse culto, sempre direcionando o amor à crença da fé. Obrigado a todos. Seu Rubens, boa Sim. noite. Obrigado por essa aula fantástica, cativante, e por ter substituído o Ezequiel à altura. Muito obrigado. Eu que agradeço. E que fique o convite para os próximos. Sim, sim. Se possível, se tiver o convite, com certeza será um prazer. Boa noite, professor Rubens. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Obrigado a vocês. Boa noite, muito obrigada a todos. Obrigado, Rubens. Abraço a todos. Boa noite. Faria, prazer em vê-lo. Boa noite. Boa noite, professor Rubens. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer. Igualmente. Obrigada, professor Rubens. Uma boa noite. Boa noite. Seu Rubens, obrigado. Até uma próxima, viu? Se Deus quiser. Foi um prazer. Igualmente, todo meu. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.